A Aventura Épica dos Rebouças, Parte 1. Aqueles que foram responsáveis por importantes feitos, em sua terra natal não são lembrados ou até conhecidos, por seus próprios conterrâneos. Poucos sabem que a ferrovia que liga Curitiba, a moderna capital paranaense, ao litoral e um dos mais importantes portos marítimos brasileiros, tem a ver com a engenhosidade de brasileiros baianos. Porém, a visita ao Museu Ferroviário Curitibano será suficiente para entender a dimensão épica de suas realizações. De acordo com o livro comemorativo dos 80 anos da ferrovia, a Estrada de Ferro Curitiba, Paranaguá é a comprovação do poder imaginativo e poético de Antônio Rebouças, transplantado para o teatro da mais viril, ousada e impressionante construção graças ao espírito intrépido e indomável do engenheiro Teixeira Soares. É considerada até os dias atuais a mais temerária idealização e obra da engenharia nacional. Esta construção poderia ter uma história como qualquer outra, não fosse o fato de haver sido idealizada por dois irmãos negros, engenheiros nascidos na Bahia. Em pleno século XIX, quando ainda se vivia o regime escravagista no Brasil imperial. Antônio Pereira Rebouças Filho nasceu na cidade de Salvador aos 13 de junho de 1839, enquanto André Pinto Rebouças nascerá em 13 de janeiro de 1838. Antônio Pereira Rebouças Filho, Bahia, 13 de junho de 1839, São Paulo, 24 de maio de 1874, foi um engenheiro militar brasileiro. André Pinto Rebouças, Bahia, 13 de janeiro de 1838, Funchal, 9 de maio de 1898, foi um engenheiro, inventor e abolicionista brasileiro. Ambos e mais 6 irmãos, eram filhos legítimos do deputado negro, e autodidata Antônio Pereira Rebouças, filho de uma escrava alforreada e de um alfaiate português. Obtiveram o direito de advogar em todo o país, representante da Bahia na Câmara dos Deputados em diversas legislaturas e ainda conselheiro do Império. Antônio Pereira Rebouças, era casado com Dona Carolina Pinto Rebouças, além de Antônio e André, tiveram mais outros 6 filhos. Monarquista, diante das atribulações políticas da época, o chefe da família se vê obrigado a mudar-se com mulher e filhos para o Rio de Janeiro no ano de 1846. Na capital imperial os meninos tiveram educação exemplar e logram estudar na escola militar onde foram matriculados em março de 1854. E depois na Escola Politécnica do Rio de Janeiro onde Antônio passa a se destacar fazendo com distinção os exames exigidos para o curso de engenharia. Antônio e André dedicaram-se por 2 anos de 1861 até 1862 aos estudos de engenharia em caminhos de ferro e em portos do mar, na França e na Inglaterra.
Voltam para o Brasil no final de 1862, chegando ao Rio de Janeiro, e no mesmo ano Antônio é nomeado para inspecionar as obras das fortificações de Santos, Paranaguá e Santa Catarina. A ideia original da construção dessa estrada de ferro coube ao irmão de Antônio, André Rebouças. Conforme ele mesmo contaria, em janeiro de 1865, num mapa da sala de espera da Secretaria de Marinha, André observara que Assunção, no Paraguai e Antonina, no litoral paranaense, ficavam no mesmo paralelo. Entusiasmado, lança a seu pai e ao restante da família a ideia de ir com o irmão Antônio, abrir uma estrada de ferro que já chamava de Vale de Curitiba. O sonho dos irmãos pela estrada de ferro permaneceu latente e foi perseguido até que finalmente, em janeiro de 1871, em audiência especial, o imperador Dom Pedro II os recebe. Então Sua Majestade comunica que havia concedido autorização para construir o caminho de ferro de Antonina a Curitiba, cujos estudos Antônio iria concluir no mês de maio do mesmo ano. Em 1874 Antônio é nomeado para chefe das obras de estrada da Graciosa de Antonina e Curitiba na província do Paraná, uma das mais belas e notáveis obras de seu gênero em toda a América do Sul. Essa estrada de rodagem, total e perfeitamente pavimentada com paralelepípedos graníticos, em cerca de 120 quilômetros, que liga o Planalto ao litoral paranaense, ainda hoje é visitada por amantes da natureza, pois se encontra situada no Parque da Serra do Mar. Antes do início das obras da ferrovia, Antônio Rebouças segue para São Paulo atendendo convocação para inspecionar as obras do caminho de ferro de Campinas a Limeira e São João do Rio Claro. Embrenhando-se nas matas paulistanas insalubres, é acometido por febre tifoide, vindo a falecer em 26 de maio de 1874, contando apenas 34 anos de idade. O que a princípio parecia apenas um sonho de dois jovens engenheiros, viria a ser concretizado, embora Antônio, o autor do arrojado projeto, não o tenha vivido o suficiente para ver realizada tal obra. Enquanto as maiores autoridades técnicas da época continuassem a demonstrar seus descréditos quanto ao êxito de tão arrojados planos. A ponto de seu construtor inicial Giuseppe Ferrucini haver desistido da obra ainda no quilômetro 45, ao nível do mar, considerando-a impossível de ser construída. Coube então ao engenheiro Teixeira Soares, jovem engenheiro brasileiro com apenas 33 anos de idade, juntamente com o também jovem engenheiro Pereira Passos, seguir firme em sua convicção de que o sonho dos Rebouças poderia ser realizado. Narrativa da saga dos irmãos Rebouças, a aventura épica dos Rebouças. Parte 1, adaptado por José S.S. Almeida, 22 de junho de 2014. Música, Acervo Livre YouTube. Fotografia, Acervo Google. Software, MS Movie Maker. Conteúdo, pesquisa web. Narração, Bing. Continua, a aventura épica dos Rebouças, parte 2.